passagem evangélica da missa de hoje é um dos momentos mais repletos de ternura em toda a história contada por Lucas. O trecho que acabamos de escutar se localiza após uma ácida avaliação que Jesus faz dessa geração, que se comporta como crianças mimadas, que não dançam quando ouvem o som da flauta e não choram quando ouvem lamentações. De João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, diziam que ele estava possuído por um demônio. De Jesus, que come e bebe, dizem: eis um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. É exatamente por isso que Lucas coloca aqui a passagem que meditamos, para mostrar que ele é, de fato, amigo dos pecadores. O ambiente é uma refeição na casa de um fariseu. Lucas, por 3 vezes, dirá que Jesus foi convidado por fariseus para comer em suas casas. Segundo os costumes da época, as pessoas comiam reclinadas sobre almofadas, com os pés para trás, apoiados sobre o cotovelo esquerdo, e levavam a comida à boca com a mão direita. Imaginar essa cena é muito importante porque ela nos ajuda a entender o que de repente aconteceu. Para a surpresa de todos, inclusive dos leitores, o evangelista fala que uma mulher, uma conhecida pecadora, entrou naquela sala. O adjetivo pecadora, hamartolos, não especifica o tipo de pecado que ela tenha cometido, mas em geral se costuma falar de prostituição. O fato é que ela se coloca por detrás de Jesus, lava seus pés com lágrimas, enxuga-os com os cabelos e os unge com perfume. O contato com um pecador, segundo a mentalidade da época, tornava o homem impuro, ou seja, incapaz de comparecer diante de Deus no culto. Mas Jesus não se prende a esse tipo de costume. Todos os gestos aqui são bastante significativos. As lágrimas da mulher denotam tanto o seu arrependimento por sua vida passada, quanto a alegria pelo perdão recebido. Muito embora Lucas não tenha dito nada a respeito de um encontro prévio entre Jesus e esta mulher. Segundo a cultura da época, e até hoje em dia em certas culturas, a mulher só mostrava os seus cabelos para o seu marido ou para parentes muito chegados. Revelar os cabelos poderia indicar uma intimidade que, naquela ocasião, seria vista como bastante inoportuna pelos presentes. O perfume normalmente era colocado sobre a cabeça, mas nesse caso a mulher apenas se atreve a tocar os pés do Senhor. Aos olhos do fariseu que presenciou aquela cena, não passou por sua cabeça nenhum tipo de dúvidas a respeito da conduta de Jesus em relação àquela mulher. Entretanto, o juízo é emitido em seu interior. Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Ou seja, por ser profeta, Jesus deveria ter uma certa clarividência em adivinhar quem fosse aquela mulher. Além disso, ele deveria se manter afastado de tudo e todos que fossem impuros. É nesse momento que temos uma reviravolta na história. Jesus confirma que de fato é profeta, porque possui mesmo essa clarividência. Ele conhece a mulher e seu pecado, mas também conhece o coração daquele fariseu. Por isso, ele conta uma parábola na qual 2 devedores, que deviam quantias distintas, são igualmente perdoados pelo credor. Diante de tal gesto, pergunta Jesus: qual dos devedores amará mais o credor? Timidamente o fariseu responde: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Com efeito, aquele que reconhece a imensidão de sua dívida e o tamanho do perdão recebido é capaz de demonstrar mais amor. É então que Jesus aplica a parábola ao contexto daquele banquete. Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa,
Tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. O Senhor nos coloca diante dos olhos duas maneiras distintas de nos relacionarmos com Deus. O credor da parábola é o próprio Senhor que perdoa os pecados. O que devia menos é o fariseu, mas é também aquele que ama menos. Ele convidou Jesus para o banquete, acolheu-o como um bom anfitrião, mas se limitou a fazer o essencial. Nenhum gesto de amor se percebe em suas ações. Manteve-se distante, não se comprometeu com o mestre. No caso da mulher, a maior devedora, tudo aquilo que ela fez foi expressar o seu amor por Jesus. Aos olhos das pessoas, aqueles eram gestos atrapalhados e inconvenientes, mas para Jesus representava a gratidão pelo tamanho do perdão recebido. Jesus não se importa se ela era uma pecadora, uma impura aos olhos da religião, pois o que contagia não é a impureza da mulher, mas sim a santidade de Jesus. Onde todos veem apenas miséria, Deus vê amor. E o amor é troca, é diálogo. Jesus ama quando a perdoa e vê nela mais do que uma simples pecadora. E ela responde a Jesus com amor e o demonstra por meio de suas atitudes. Em 2018, o Papa Francisco escrevia uma exortação apostólica sobre o chamado à santidade no mundo atual, na qual fazia uma advertência contra o pelagianismo moderno. O que seria isso? O Papa diz: quem se conforma a essa mentalidade pelagiana ou semi-pelagiana, embora fale da graça de Deus com discursos edulcorados, no fundo, só confia em suas próprias forças e sente-se superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico. É exatamente isso que qualifica a mentalidade farisaica. Só porque cumpre meia dúzia de preceitos, é como se Deus contraísse com ele uma dívida. Porém, em maior ou menor grau, todos somos devedores de Deus. E todos fomos igualmente perdoados por ele. Para combater essa mentalidade, o Papa indica um caminho. Para evitar isso, diz o Papa, é bom recordar frequentemente que existe uma hierarquia de virtudes que nos convida a buscar o essencial. A primazia pertence às virtudes teologais, que têm Deus como objeto e motivo. No centro está a caridade. A Igreja é essa realidade santa e pecadora. Santa porque tem Cristo por cabeça, e pecadora porque nós fazemos parte dela. Ela deve ser esse espaço sempre aberto, onde todos os pecadores que buscam a conversão se sintam acolhidos e respeitados. Queira Deus que, através de nossas atitudes, deixemos transparecer o rosto amoroso de Jesus.